Olá, estudantes! Aqui é o professor Rafael novamente, mais uma vez falando para os estudantes da Instrumentalização 5. Dessa vez, nós vamos ter mais um olhar introdutório sobre os projetos de TCC, mas dessa vez tentando fazer uma comparação entre os projetos pedagógicos que vocês fizeram para a disciplina de IPEC 3, lá junto com os e as professoras específicas dessa disciplina, e vamos ver a diferença para os projetos de pesquisa dos trabalhos de conclusão de curso agora na IPEC 5. Essa mesma nomenclatura, se tratando do termo projeto, mas utilizadas numa perspectiva diferente, causa muita confusão entre os estudantes, e aqui nós vamos esclarecer. Por que tem essa confusão? Na instrumentalização 3, o termo projeto é associado a uma teoria, a uma corrente pedagógica, que é a pedagogia de projetos. Já o termo projeto na IPEC 5 se relaciona à estrutura de uma pesquisa a ser feita para o seu trabalho de conclusão de curso. Então, essa diferença é uma diferença muito importante. Vamos aqui ver dois exemplos para ver se a gente consegue sintetizar aí essas diferenciações. Então, utilizando aqui o primeiro exemplo, eu trago para vocês uma atividade que acontece ligada à Universidade Estadual do Ceará, nossa parceira lá no campus do Itaperi, que é o cursinho popular Viva a Palavra. Esse cursinho, ele tem um funcionamento lá na área do Itaperi, próximo à universidade, e ele é descrito da seguinte maneira: a Associação de Moradores do Bairro da Serrinha, em parceria com o projeto de extensão Viva a Palavra da UES, desenvolve dois projetos principais. Um desses projetos é o cursinho, que é descrito da seguinte maneira, aqui utilizando o que está grafado lá no site do cursinho popular Palavra Vida a Palavra. Diz assim: o cursinho popular Viva a Palavra, com o objetivo de unir esforços para o acesso à universidade pública, o enfrentamento à violência e colaborar na inclusão social de jovens em condição vulnerável, resultou em um exemplo bem-sucedido do importante diálogo entre a comunidade e o ambiente acadêmico. Continuando, então, o projeto pedagógico, ou seja, a intenção de intervir na realidade escolar através de uma ação pedagógica é descrito da seguinte maneira, abre aspas, unir esforços para o acesso à universidade pública, o enfrentamento à violência e colaborar na inclusão social de jovens. Então, esse, pessoal, é o projeto no sentido da pedagogia de projetos, ou seja, se reúnem atividades direcionadas à inserção, à intervenção dentro de um determinado ambiente escolar. Era isso que vocês também fizeram lá na instrumentalização 3. Mas agora, isso não é mais suficiente. É preciso ir além, é preciso perguntar a respeito daquilo que essas intervenções pedagógicas ou esses projetos pedagógicos, eles desencadeiam dentro desses espaços educativos ou movimentos sociais, instituições, o que vocês quiserem aí desenvolver. E para isso eu trago para vocês aqui 3 perguntas básicas de exemplo que cada uma delas pode direcionar aí um TCC específico. A primeira: quais as contribuições do projeto Cursinho Popular Vida à Palavra para o ensino ou para a aprendizagem dos seus estudantes? Outra pergunta que pode ser feita para um TCC: como ocorre a formação pedagógica dentro do cursinho? O que é que eles fazem efetivamente lá dentro? Uma terceira via pode ser: o que pensam ou fazem os educadores ou até mesmo os alunos do projeto Cursinho Popular Vida à Palavra? Então, veja que além de analisar a atividade pedagógica proposta, nós
Então vejam, meus amigos e minhas amigas, o que é que a gente está vendo? Essas 3 perguntas exemplos, elas estão indo aí adiante apenas com relação a uma perspectiva de se analisar apenas o projeto pedagógico em si. Nós precisamos ver algo além, pensar nas consequências dessa intervenção pedagógica. Então, aquele projetinho que você fez lá na IPEC 3, veja que ele não é suficiente para o desenvolvimento do TCC, apenas no que diz respeito à intervenção pedagógica. Ela pode ser aprimorada se ela gerar, então, alguma pergunta execuível para ser desenvolvida dentro do trabalho de TCC. Utilizando, então, essas 3 perguntas aí básicas como exemplo, lembrando, né, que cada uma delas, em sua individualidade, pode gerar um TCC diferente, um trabalho de conclusão de curso. Nós vamos, então, tendo como base essa pergunta, elaborar os objetivos de um TCC. E notem agora que elas precisam ficar coerentes, elas precisam ficar juntinhas, precisam ficar casadinhas. Utilizando aí essa perspectiva como exemplo, vamos então adiante. Eu trago aqui correlacionada à primeira indagação. O objetivo geral seria analisar as contribuições do projeto Cursinho Popular Palavra, Vida Palavra, para os estudantes, para os educadores do projeto, gestores ou que você queira pesquisar. Correlacionando com a segunda indagação, compreender os mecanismos que levam à formação dentro das atividades do projeto Cursinho Popular. Com relação à terceira, analisar as concepções ou percepções ou representações dos educadores, educadoras ou dos estudantes dentro desse projeto. Então, veja que nós temos aí uma correlação direta entre a indagação e o objetivo geral. Utilizando qualquer deles como exemplo, no caso aqui, eu estou utilizando o primeiro como exemplo, vamos traçar então exemplos de objetivos específicos. Seriam eles: 1. Descrever o projeto. Então, note, os objetivos específicos, eles funcionam como, abre aspas, passos para cumprir e chegar ao objetivo geral. A gente não consegue chegar de uma vez imediatamente no objetivo geral, para isso aparecem os específicos. Então, a primeira coisa que eu deveria descrever era o projeto em si. Então, esse seria o meu primeiro objetivo específico. O segundo poderia ser compreender as ações formativas que acontecem dentro do projeto. O que é que acontece, como é que se dá aí a formação dos estudantes, dos educadores, dos bolsistas associados e assim sucessivamente. E, por fim, fechando aí essa parte investigativa, refletir sobre as contradições que ocorrem dentro do projeto. Aqui, se formos trabalhar numa perspectiva dialética de contradição. Então, veja, somando o passo 1 com o 2 com o 3, eu consigo chegar no meu objetivo geral. Aqui mostra a coerência interna dessa proposta de pesquisa. Entendido isso, vamos para o exemplo mais próximo da gente agora, que é o exemplo 2. E para isso eu estou utilizando aqui um dos projetos do Programa de Educação Tutorial da Biologia, né, o PET Biologia, que eles fizeram uma atividade que é o webinário de primeiros socorros. O grupo descreve o objetivo pedagógico desse webinário da seguinte maneira, abre aspas, promover aprimoramento dos conhecimentos dos participantes sobre suporte básico à vida e primeiros socorros. Isso aqui, né, foi tirado aí das redes sociais do programa. Então, se você escrever isso, esse é um objetivo pedagógico. O grupo quer fazer uma intervenção aqui na nossa instituição com esse objetivo, mas note que ele não é suficiente para o TCC, tá bom? Vamos ver agora em seguida como é que nós poderíamos, então, aprimorar esse objetivo pedagógico da pedagogia de projetos lá da sua IPEC 3 para agora uma pergunta de pesquisa vinculada ao projeto de pesquisa de TCC da IPEC 5.
Então, tendo como base esse objetivo pedagógico, nós podemos aproveitar, então, essa proposta de intervenção numa instituição de ensino e alterar, transformar isso para uma pergunta de pesquisa. Por exemplo, quais são as contribuições do webinário de primeiros socorros do PET? Essa seria uma pergunta interessante para o desenvolvimento do TCC. Poderiam ser várias, mas vamos ficar com essa como exemplo. A partir, então, dessa pergunta, que é uma pergunta exequível, é possível fazer dentro de uma pesquisa de TCC, a gente poderia, então, traçar o objetivo geral dessa pesquisa, que passaria a ser analisar as contribuições do webinário de primeiros socorros do PET. Note que as perguntas de TCC e o objetivo geral, elas estão coerentes, estão casadinhas. É claro que aqui, quando você for grafar e escrever o seu TCC, você pode e deve manter a mesma coerência, alterando aí um pouquinho as palavras para ficar, é claro, mais elegante. Mas aqui eu tentei manter exatamente ou bem próximo à grafia para que vocês pudessem compreender essa diferença. Outro exemplo vinculado a isso seria: quais são as concepções ou percepções ou representações dos educadores participantes do webinário de primeiros socorros do PET? Interrogação. Consequentemente, o meu objetivo geral seria compreender exatamente as concepções dos educadores participantes aí desse webinário. Então, notem que não basta apenas ter a proposta pedagógica, como a gente tinha na pedagogia de projetos da IPEC 3. Precisa agora avançar com relação a essa proposta, coletar dados e ter uma pergunta relacionada a essa perspectiva. Pode ser uma atividade que você mesmo ou mesma irá desenvolver enquanto intervenção no ambiente escolar, universitário, seja um movimento social ou qualquer outro, ou uma atividade feita por terceiros, como é o caso aqui do projeto do PET e também do exemplo do cursinho popular Viva a Palavra. Então, vocês conseguem notar aí essa diferença? Estão ligados e ligadas nessa perspectiva? Se você compreendeu isso, vai ficar mais fácil desenvolver aí a sua pergunta de pesquisa base para o seu TCC. E nós vamos aí no nosso próximo encontro analisar aí os casos reais de TCC que foram propostos aí por essa turma. Mas já sabemos, né, que podem aí acontecer e devem acontecer mudanças, tendo como base aquilo que vocês desenvolveram. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a todos, todas e todes. Abraços.